Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de quinta-feira aqui pelo Centro Espírita Irmãos de Luz, do município de Abelardo Luz, estado de Santa Catarina. E hoje novamente estamos com a palestra da noite sobre a minha responsabilidade, a qual traremos o tema O Centro Espírita, certo? Este tema que creio eu de grande importância devido talvez ao desconhecimento, por vezes à ignorância, enfim, né, várias situações que podem fazer com que você tenha uma ideação errônea do que realmente se trata o centro espírita, tá certo? Então, para início da palestra de hoje, como sempre de nosso costume, vamos dar início através de uma prece. Por isso, peço a todos que nesse momento possam serenar seus pensamentos, seus corações, elevando o pensamento ao Pai. Pedimos ao Pai que nos abençoe, nos dê sabedoria, compreensão, inteligência, que possamos aproveitar ao máximo este conhecimento, este entendimento. Pedimos ao Pai sempre seu amparo, pedimos que a sua luz recaia sobre nós, nos auxiliando naquilo que mais precisamos. E, portanto, assim, Pai, nos abençoe nesta noite para o início da palestra de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, uma vez mais, sejam bem-vindos. E para o tema de hoje, então, esta palestra, o tema O Centro Espírita. Então, aqui abordaremos, será que eu que nunca fui no Centro Espírita, vou chegar lá, vou ver alguma manifestação estranha, vou ver pessoas psicografando, vou receber uma carta, será que alguma coisa vai dar em mim? Enfim, né? São inúmeras situações que por vezes chegam até nós, estas questões, algumas até cômicas, outras vemos certo desconhecimento sobre o tema, né, baseadas por vezes em falácias ou enfim. E aqui hoje tentaremos elucidar um pouco, então, o que é o centro espírita, certo? Então, o que são os centros espíritas? São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. Então, a casa espírita, né? Por vezes tem o termo centro espírita, por vezes a casa espírita ou sociedade espírita, enfim. O termo assim não importa. Mas o que importa então são as bases, né? É naquilo que aquela instituição é consolidada. Então são núcleos de estudo, fraternidade, oração e trabalho baseados nos princípios espíritas. E de onde vêm esses princípios? Esses princípios vêm do conhecimento dos espíritos que se manifestaram na época, onde Allan Kardec, então, pegou aquele conhecimento, aqueles dados por eles trazidos, e os codificou, né, os organizou em 5 obras básicas, que é a base do Espiritismo, né, que são os 5 livros que se tem por Allan Kardec, né, que organizou, então, esse conhecimento trazido por eles, que sabe-se que esses conhecimentos foram amparados, né, por esses espíritos superiores, amparados pelo Cristo, certo? Então, o que são? Continuando, são escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Então, ali nessas casas espíritas, você vai aprender muito, né, com palestras, com grupos de estudos e afins, e verá que você vai agregar em você conhecimento espiritual e moral, né? Não basta então aquela questão da inteligência. É preciso saber utilizar a inteligência, para isso se ter a moral, fazer um bom proveito dela, certo? E a formação espiritual, né? O quão consolador é esta doutrina, que é o Consolador prometido pelo Cristo quando esteve na Terra, né? Então,
o quão consolador, né, trabalhar, conhecer esse lado espiritual e o moral, então, que a doutrina faz com que você venha a desenvolver e a evoluir. São postos de atendimento fraternal para todos que buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Então, ele é um posto também de atendimento fraternal. Quantos por vezes chegam à casa espírita através da dor, do sofrimento, né, da perca de alguém, da dor de não compreender algo sobre a vida, e muitas vezes ali encontra então essa orientação, esse consolo, encorajamento para enfrentar as situações da vida. Então, também o centro espírita, a casa espírita ou a sociedade espírita são postos de atendimento fraternal, tá? Para todos que buscam então ali boas orientações. São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Então também são, né, estas oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores aplicarem aquilo que ali se aprende, certo? Não basta você estar lá, seja em qual religião for, estar lá de corpo presente, assistindo, prestando atenção, ouvindo boas palavras, palavras edificantes, conteúdo que te aprimora, mas não saber aplicar, não saber utilizar isso no seu dia a dia, né? Então, são oportunidades de exercitar esse conhecimento que você tem para o próprio aprimoramento, né? E praticando as atividades do Evangelho. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Então, muitas vezes ali, nós vemos que quando um vai da família, né, tem essa experiência que eu sou suspeito para falar, porque para mim, né, sou apaixonado pela doutrina espírita, mas às vezes um vai, né, fica, se sente assim agraciado, se sente aquele consolo, um encorajamento, se sente aquela luz que isso te traz para a consciência, né, e acaba então convidando familiares e esses também acabam adentrando e ali convivem, né? Hoje começam por vezes assistindo uma palestra, daqui a pouco começam a participar de algum grupo de estudo, daqui a pouco participam de outras atividades que a Casa Espírita promove. Então, há esse convívio, né? Há esses vínculos de amizade, de solidariedade entre os membros que ali frequentam e que acabam, então, através desse convívio, criando esses laços fraternais e ali, né, convivendo de uma forma que, pela orientação do Espiritismo, agem, atuam, né, de uma forma que se autoajudam, se autoiluminam, não somente a si, mas aqueles que estão ali ao seu redor. São recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Então ali, na Casa Espírita, sempre se recomenda, né, praticar esse amai-vos uns aos outros, certo? Oportunidade de refazimento espiritual e de união fraternal para praticar isso. Por quê? Quantas vezes no dia a dia ou por algum motivo você cria uma certa inimizade, cria um sentimento rancoroso com alguém e por vezes ali na casa espírita você acaba compreendendo que é preciso que haja esse refazimento moral, né? Principalmente de compreender também o outro, né? Por vezes o outro realmente falhou, errou com nós, mas todos têm o direito de errar, né? Devemos por vezes perdoar, que não é ser conivente com o erro, mas sim saber seguir em frente, sem carregar ódio, sem carregar dores, sem carregar ódio, enfim. Então, muitas vezes na casa espírita, através desse conhecimento, se pratica esse amai-vos uns aos outros, né? Sabe-se
que todo sentimento contrário à caridade, todo sentimento ruim, né, não vai fazer bem para quem? Para quem está sentindo, certo? Então, ali se aprendendo muito disso através da doutrina espírita, você acaba praticando o amai-vos uns aos outros, amando o seu próximo e também amando a si mesmo, se compreendendo, se perdoando, sabendo lidar com suas emoções, sabendo, para mim, algo encantador que é os motivos do porquê aqui, a crença na vida futura, que aqui estamos apenas passando, onde adentramos pela porta do nascimento e sairemos pela porta do túmulo, mas que a nossa essência, o nosso eu, o nosso espírito continua vivo, né? A morte nada mais é do que uma mudança de estágio vibratório, onde iremos para algum lugar que se assemelhe àquilo que aqui conquistamos, agregamos, como estamos, certo? Então, a casa espírita também é esta casa onde se pode fazer esse refazimento espiritual e moral, praticar o amai-vos uns aos outros. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras qualquer manifestações exteriores, e são as unidades fundamentais do movimento espírita. Então, na casa espírita, você vai ver que geralmente não tem decorações, não tem nada exterior chamativo, sabe? Não há rituais, certo? Não há imagens, símbolos, enfim, qualquer manifestações exteriores. E sim, desta forma, né, ela se assemelha às primeiras casas do cristianismo nascente, onde ali se tinha o quê? Se tinha a explanação, né? Se tinha aquilo de conteúdo que chegava a você e era aquilo que te agregava, que te consola, né? Que te agrega. Não é aquilo que é visualmente talvez belo ou deslumbrante, mas que não te soma nada, né? Então, geralmente as casas espíritas são casas simples, né? Há aquele espaço para acomodação daqueles que lá frequentam, há um espaço, por vezes, onde preparado para se passar uma palestra, passar slides, o local onde fica aquele que estará explanando na noite, ou então aquele que vai regir o estudo da noite. Há um espaço separado, que é a sala de passes também, por vezes lá ou em outro espaço, a sala da reunião mediúnica. Então, é simples, né? E não é preciso mais que isso. Porque o que importa não é o exterior, né? Não é aquilo que se está, de certa forma, decorativa ali, certo? E essas casas, então, fazem parte, né? São as unidades fundamentais do movimento espírita, né? Que o que é esse movimento espírita? Essas casas onde ali se estuda, se divulga, né, o espiritismo embasado nessas obras de Allan Kardec, seguindo as recomendações das federativas espíritas, né, estaduais, da Federação Espírita Brasileira. Então, as casas espíritas são as unidades fundamentais, né? São, ao meu ver, são os pontos de luz espalhados, né, nos municípios, pelo Brasil e pelo mundo, porque hoje tem no mundo inteiro, a maior concentração é no Brasil, mas no mundo inteiro temos essas casas de luz levando este conhecimento deste Consolador prometido. Quais são os objetivos, então, do Centro Espírita? Ele tem por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. Então, esse é um dos objetivos do Centro Espírita, né? Ou da casa ou da sociedade espírita. Tem por objetivo promover o estudo, difusão e prática, né? Então, ali se estuda, se aprende, se vê realmente o que é o Espiritismo, né? A difusão, que é tentar levar este conhecimento iluminado, né, para outras pessoas de uma forma que venha consolar esses corações muitas vezes aflitos ou em ânsia de respostas por algo. Essa doutrina vem trazer essas respostas, né? E a prática,
né? A prática daqueles que muitas vezes abraçam esta doutrina e gostam, né? Gostariam também de estarem praticando. Então, chega também aquelas pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais. Espirituais, muitas vezes relacionados à mediunidade, né? Aquela mediunidade mais ostensiva, acha que pode ser algo, enfim, alguma enfermidade, muitas vezes é uma mediunidade não bem educada, certo? Os problemas morais, né? Os desvios de conduta do ser, muitas vezes ali acaba compreendendo de uma forma melhor, se autoconhecendo e trabalhando isso, melhorando a sua moralidade. E materiais, por vezes, as casas espíritas, elas também têm uma parte de ação social, né? Então, por vezes, a casa espírita chega até a casa espírita a informação de que há alguém necessitando de algum auxílio material, né? E dentro das possibilidades da casa espírita, ela auxilia da forma material. E mais, né, que eu acredito ser muito importante, não apenas a assistência social, mas a promoção, né? Por vezes oferta algo que venha a aquele que necessita aprender algo, talvez alguma coisa que seja útil para que ele venha também se desenvolver de uma maneira que possa então a estar trabalhando por si, certo? A Casa Espírita também tem por objetivo chegar a todos aqueles que querem conhecer e estudar a doutrina espírita. Então, a Casa Espírita geralmente, depende de casa a casa, de centro a centro, porque às vezes a casa é pequena, às vezes tem poucos colaboradores, né? Às vezes você vai numa outra cidade, um centro, uma casa espírita grande, tem vários trabalhadores, muitas coisas ali ofertadas, certo? E às vezes tem casas pequenas, assim como a nossa, hoje ainda pequenos, com poucos trabalhadores, mas que, acredito eu, de grande importância para aqueles que ali buscam se consolar, aprender, se aprimorar, certo? Então, aqueles que buscam querer conhecer e estudar a doutrina espírita podem chegar à casa espírita e lá serão muito bem orientados, com certeza. Também tem por objetivo aqueles que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Então, por vezes, aquele adentra a casa espírita, acaba se envolvendo com isto, né? E por vezes acaba, então, também participando dos trabalhos que a casa oferta, certo? Quais são as atividades básicas da casa espírita? Então, o Centro Espírita tem por atividade básica realizar palestras públicas, né, destinadas ao público em geral, nas quais são desenvolvidos temas abordados à luz da doutrina espírita. Então, na nossa casa aqui de Abelardo Luz, nós temos, qual seria hoje, né, toda quinta-feira, no horário das 19h30 às 20h30, a realização de palestra pública, onde são, sim, abordados temas à luz da doutrina espírita, né? Temas variados. E esta hoje é uma palestra pública, né, neste horário, onde resolvi abordar esse tema, o Centro Espírita, porque causa ainda muita confusão, né? Então, uma das atividades básicas da Casa Espírita é a realização das palestras públicas. Realizar reuniões de estudo sistematizado da doutrina espírita de forma programada, metódica e constante, destinadas às pessoas de todas as idades e de todos os níveis culturais e sociais, que possibilitem um conhecimento abrangente e aprofundado do espiritismo em todos os seus aspectos. Então, o estudo sistematizado da doutrina espírita, também conhecido como ESD, né, ele é ofertado na casa espírita para todo aquele, indiferentemente de condição social, indiferentemente do nível cultural, enfim, ele abrange a todo aquele que gostaria de chegar na casa espírita e estudar, compreender de uma forma melhor o que é essa doutrina maravilhosa e consoladora que temos à nossa disposição, né?
trazida desde lá do primeiro livro, em 1857, por Allan Kardec. Então, existe estudo sistematizado, né? É um estudo que é aprovado pela Federação Espírita Brasileira, né? Ele tem uma ordem para se seguir, e ali, então, se aprende sobre a doutrina espírita. Realizar atividades de atendimento espiritual no centro espírita para as pessoas que procuram esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral, abrangendo as atividades de recepção, atendimento fraterno, explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, o passe, a magnetização de água, a irradiação e o Evangelho no lar. Então, na casa espírita também é ofertado o atendimento espiritual, né? Que se tem desde a recepção, ali na casa espírita, também através do atendimento fraterno. Que o que seria o atendimento fraterno? Por vezes a pessoa adentra a casa espírita e gostaria de, talvez, tirar alguma dúvida, buscar uma ideia diferente de algo que ela vem passando. Muitas vezes os problemas são relacionados à mediunidade, problemas, enfim, de entendimento, conflitos existenciais, diversos, certo? Então essa pessoa adentra a casa espírita, pede por um atendimento fraterno, né, para conversar com alguém da casa espírita. Eu gostaria de conversar com alguém da casa espírita. Então se conversa, geralmente, e não se dá uma opinião pessoal daquele que está ali. E sim, né, se busca de uma forma fazer esse atendimento fraterno à luz da doutrina espírita. Embasado na doutrina espírita, se tenta ajudar aquela pessoa que está ali, então, buscando esse tipo de atendimento. Ocorre também a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Muitas vezes a casa espírita tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há o passe. O passe, muitas pessoas têm conhecimento sobre... na casa espírita tem um momento do passe, né? Então, o que é o passe? O passe, à luz da doutrina espírita, é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa, conhecida como médium passista, para outra pessoa que as recebe, em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. Então, há uma dúvida um pouco que geral das pessoas. Será que no momento que eu estou no passe, aquela pessoa que está ali é algum espírito que está me dando o passe? Na verdade, sim. No momento do passe, o médium passista, como diz aqui, ele não está em transe mediúnico e não se deve estar, né? É sim o médium que está ali, e há sim naquela sala o amparo da espiritualidade superior, né, para a manutenção dos fluidos, que então chegam àquele que ali se propõe a receber o passe, né? Esse passe vem então a tentar reequilibrar, né, as energias, a harmonia do corpo do espírito, ou melhor, do espírito e consequentemente do corpo, né? E dessa forma o passe ele é muito salutar. Ocorre também a magnetização da água, o que nós chamamos de água fluidificada. Geralmente nas casas espíritas tem às vezes um copinho com água, onde na saída a pessoa bebe, né? E com certeza a espiritualidade superior deposita na água que cada um vai tomar ali o medicamento necessário que cada um precisa, né? De uma forma energética, né? Materialmente a casa espírita proporciona ali o copinho com água, né? Mas sabemos que a espiritualidade superior fluidifica, então. A irradiação, né? Que é aquela prece direcionada, né? Aquela mentalização a alguém que oramos. E o Evangelho no lar, que são aquelas orientações que se passa, então, para a prática do Evangelho no lar, né? Que é aquele momento que você pode reunir sua família ou reunir alguém que gostaria de estar junto com você, ou mesmo sozinho. Então, se orienta como realizar o Evangelho no lar, né? O que é muito bom ter, quem consegue fazer isso, né? Ter por hábito esse estudo do Evangelho no lar. Realização de reuniões de estudo da educação da mediunidade com base nos princípios e objetivos espíritas, esclarecendo, orientando e preparando trabalhadores para as atividades mediúnicas.
Esse curso, então, de estudo e educação da mediunidade, hoje ele é ofertado aqui na Casa Espírita, na nossa Casa Espírita, né? Então, até nas terças-feiras os encontros. Hoje acontece através de live, de aplicativo de reunião, né? Por causa da pandemia, mas do contrário, é lá na Casa Espírita mesmo. E então esse estudo objetiva, né? Esclarecer, orientar e também preparar aqueles que ali estão para que, se almejarem, poderem então trabalhar nas reuniões mediúnicas. A Casa Espírita também tem como uma das suas funções, das suas atividades básicas, as reuniões mediúnicas, que são destinadas à prática da assistência aos espíritos desencarnados, necessitados de orientação e esclarecimento. E aqui, então, é um tema onde muitas pessoas têm curiosidade, mas o que é a reunião mediúnica, né? A reunião mediúnica é uma atividade privativa na qual se realiza o serviço de assistência aos espíritos necessitados, integrada por trabalhadores que possuam conhecimento e formação espírita compatível com a seriedade da tarefa. Então, a reunião mediúnica é isso. Há médiuns preparados, responsáveis, né? Através da psicofonia, onde os espíritos se expressam, né? Geralmente de forma verbal ou escrita, né? Psicografia. E essas são as que geralmente, tá? E há aqueles médiuns intuitivos que ali dialogam, então, com aqueles espíritos que ali vêm, buscando orientar, consolar, dar uma direção de pensamento, né? Uma orientação mesmo. E ali, com certeza, através dessa reunião material, dessas pessoas ali, amparada pela espiritualidade superior, pois sabemos que há um grande preparo no plano espiritual para que haja essa reunião e que se obtenha sucesso, né, nos atendimentos que ali acontecerão. Então, as reuniões mediúnicas são isso, né? É onde há aquele momento responsável, amparado por pessoas que se prepararam, estudaram, para que então se haja essa comunicação. Realizar atividades de evangelização espírita da infância e juventude, de forma programada, metódica e sistematizada, atendendo a criança e o jovem, esclarecendo-os e orientando-os dentro dos princípios da doutrina espírita. É como se fosse o ESD, né, que eu comentei anteriormente. Então há também para a infância e a juventude, né, esse departamento. Casas maiores, acredito que tem de uma forma ampla. A nossa ainda é pequena, aqui ainda não temos essa atividade, né, para ser ofertada. Há também a realização de atividades de divulgação da doutrina espírita, utilizando os veículos e meios de comunicação social compatíveis com os princípios espíritas, tais como palestras, conferências, livros, jornais, revistas, boletins, folhetos, mensagens, rádio, televisão, internet, enfim. Então, a Casa Espírita divulga a doutrina espírita não só ali na casa, mas também por outros veículos de mídia que possa então alcançar. Realizar atividades do serviço de assistência e promoção social espírita, destinado a pessoas carentes que buscam ajuda material, assistindo-as em suas necessidades mais imediatas, promovendo-as por meio de cursos e trabalhos de formação profissional e pessoal, esclarecendo-as com os ensinos morais do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, a Casa Espírita também há esse setor, né, responsável por atividades de serviço de assistência e promoção social, né? Então, aí nós temos que tenta se ajudar naquele momento que é mais imperioso, né, de uma forma material, mas busca-se a formação profissional e pessoal daquele que passa por aquela situação, esclarecendo nos ensinamentos morais do Evangelho à luz da doutrina espírita. Realizar atividades administrativas necessárias ao seu normal funcionamento, compatíveis com a sua estrutura organizacional e com a legislação do seu país. Então, toda a instituição, a Casa Espírita, ela é regulamentada, né? Geralmente ela possui um CNPJ, ela é uma sociedade, ela não tem lucro, ela sim se mantém através das doações daqueles que são seus sócios, né? E de doações daqueles que muitas vezes buscam a Casa Espírita e
por vezes doam ali algum valor, e esse valor sempre ajuda nas despesas de luz, de aluguel, de água. Faz-se um caixinha onde muitas ajuda de forma material, algum caso, tipo, uma pessoa perdeu a casa, né, pegou fogo, ou enfim, coisas assim que a casa busca então vir a auxiliar. Participar das atividades que têm por objetivo a união dos espíritas e das instituições espíritas e a unificação do movimento espírita, conjugando esforços, somando experiências, permutando ajuda e apoio, aprimorando as atividades espíritas e fortalecendo a ação dos espíritos. Então a casa espírita, né, ela tem sua autonomia, mas sempre, né, de acordo com os princípios das federativas, né, ou também das uniões regionais, que também, né, estão em harmonia com as suas federativas, e elas buscam esse meio de unificação, né? Se você vai numa casa espírita aqui, o trabalho realizado ali é muito semelhante a realizado na outra casa espírita, que segue os mesmos princípios, né? Por isso esse movimento de união, de unificação, né? Onde as casas se apoiam, se aprimoram e trocam essas experiências, certo? Então, até aqui mais ou menos essa parte do funcionamento. E quais são, então, a base científico-filosófica da doutrina espírita? Numa palestra do Divaldo Franco, realizada no dia 6, a qual eu assisti, ele citou 6 itens dessa filosofia espírita, a qual eu falarei aqui, e se estiver dentro desses 6, sabe-se que está se falando então ali da doutrina espírita. Se acrescentar, ou se por vezes retirar ou modificar, não está se falando do espiritismo. Porque hoje sabe-se que existem muitas religiões espiritualistas, mas não quer dizer que elas são espiritismo. O espiritismo é este que traz na sua essência o conhecimento trazido pelos espíritos, organizado por Allan Kardec, descrito nas 5 obras básicas, né? E então essas casas que seguem essas recomendações, que seguem essas obras básicas, né, estão em consonância com as suas federativas. Então, quais são, voltando aqui, os itens dessa ciência filosófica espírita? Né? A crença em Deus, né, está em todas as doutrinas espiritualistas, né? Então, no espiritismo também crê, né, em Deus, nesse ser criador de tudo. A crença na imortalidade da alma também está ali todas as doutrinas espiritualistas, que a alma não se desfaz com a morte do corpo, e sim a vida continua. A crença na comunicabilidade dos espíritos. Aqui, nesse ponto, divergimos já de outras doutrinas, né, que não acreditam que os espíritos podem se comunicar, ou que acreditam que somente espíritos maus, né, espíritos levianos das sombras podem se comunicar, né? E não é assim. A doutrina espírita sabe, né, crê na comunicabilidade dos espíritos e indiferentemente de grau, né? Assim como a espiritualidade superior pode vir se manifestar e trazer grandes conhecimentos para nós, pode também aquele espírito sofredor, carente de algo, de algum consolo, de alguma coisa, ou mesmo aqueles enraizados no mal, né, se comunicarem, e muitas nessa comunicação ali se acender uma luz, ter uma palavra de consolo, de conforto, né, ou que venha trazer uma certa tranquilidade, e ali então podendo, né, redirecionar aquele espírito que muitas vezes é arraigado no mal e consegue então acender uma luz no caminho daquele irmão, né, daquele espírito, e ele começar a sua transformação moral. A crença na reencarnação, né? Nós espíritas acreditamos na reencarnação, né? Um exemplo próprio meu, né? Eu lembro de pequeno, sem conhecer a doutrina espírita, eu me questionava como pode nascer uma criança que aos nossos olhos perfeita, né, organicamente, de cor perfeita, e nascer uma criança com problemas
no corpo físico, né? Tá, mas se existe Deus, Deus é justo, por que nasce um sadio e um já nasce doente, né? Então, aí se tem a resposta, né? Que através da reencarnação, cada um de nós já nascemos, temos um pretérito, vidas pretéritas, vidas passadas, né? Carregamos histórias, carregamos determinadas ações, situações a quais presenciamos, as quais vivemos, e então nascemos através do nosso mérito ou demérito, de certa forma, né? Justificando então por que nasce alguém sadio e alguém doente, né? Seria injusto, ao meu ver, seria injusto. Se Deus é bom e justo, por que nasce um sadio e um não? Se a vida fosse só agora, só aqui, essa aqui fosse a primeira e única encarnação, e, e daí seria o azar, né? Ah, deu azar de tal coisa, talvez ter nascido assim. Será que foi uma questão de sorte ou azar, né? Não, para mim não serve, né? Então há sim, ao nosso ver, objetivos, há sim uma sabedoria infinita, né, de um Deus, de um amor infinito pelas suas criaturas, de uma justiça infinita, que então proporciona oportunidades de reparação, oportunidades de resgate por vezes, né? E por isso desta forma, né? Vive-se um período na carne, né, para muitas vezes restabelecer aquilo que talvez atrapalhamos lá atrás. A crença na pluralidade dos mundos. O Cristo mesmo já disse, né? Muitas moradas na casa do Pai. Então nós acreditamos que esses mundos, galáxias que estão há bilhões e bilhões de anos aí, a anos-luz, né, da Terra, isso aí não está aí apenas para decorar o universo, né? Então tudo há um objetivo, né? Tudo tem um porquê de ser assim, e nós não vamos ter todas as respostas porque a nossa inferioridade humana ainda não está nem preparada para isso. E também temos a crença no Evangelho de Jesus Cristo, né? A doutrina espírita tem a crença no Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes este item não se dá devida importância, né, em outras doutrinas, mas no Espiritismo se tem a crença no Evangelho de Jesus Cristo. Então, pessoal, eu coloquei mais umas observações aqui, talvez eu me repita em algumas, né? Comentei que não temos rituais, não temos chefes, não temos indumentárias. A nossa adoração é somente a Deus, porque os espíritos são nossos irmãos, nossos amigos, nossos guias, indiferente do termo, né? São nossos semelhantes, são nossos benfeitores, irmãos maiores. Então, os espíritos são, como disse aqui, né? Pode ser nossos anjos da guarda. São seres que, assim como nós, foram criados num princípio inteligente e ignorante e atingiram seu grau evolutivo, e nós também estamos, assim, buscando o nosso grau evolutivo, né? Há aquela questão do ser humano ter sempre a tendência de falar sobre o que não sabe, e quando não sabe, criamos, né? E ao criar, adulteramos uma realidade criando grandes embaraços. Isso são palavras de Divaldo Franco, né? Porque assim, muitas vezes diz, o espiritismo, né? Você fala de uma forma do que não se sabe, achando que você sabe, né? Falando dessa forma daquilo que não se sabe, acaba assim alterando a realidade daquilo que realmente é, né? Criando embaraços. Quanto misticismo, quantas ideias errôneas do que é o centro espírita, a casa espírita, a sociedade espírita, se tem, né? Acha-se que qualquer doutrina espiritualista, que todas merecem nosso respeito, todas, né? Mas que acham que qualquer doutrina espiritualista é o espiritismo, né? E não é assim. Podemos citar aqui o exemplo da Umbanda, uma doutrina que temos total respeito, né? Que tem em seu corpo científico-filosófico itens semelhantes aos nossos, né? E temos alguns que divergem, da qual não compartilhamos, mas sim respeitamos. Então, nem tudo que é espiritualista é espiritismo, certo? Isso deve ficar bem claro. E devemos ter esse cuidado, né, com o que falamos. Por vezes, criamos esses embaraços por não estar falando
em algo fundamentado, mas sim em opiniões, né, ou achismos sobre o que é o espiritismo. Há aquelas curiosidades, né, tipo, o centro espírita é kardecista, dizem, kardecista, ou outros termos, né, ou o espiritismo é de mesa branca, de mesa marrom. Então não tem isso. Não é o espiritismo melhor, o espiritismo pior. Tem o espiritismo, que é embasado nas obras básicas de Allan Kardec, que segue as recomendações de suas URIs, né, suas uniões regionais, das suas federativas, e existem doutrinas espiritualistas, que merecem todo o nosso respeito, né? Então, nosso centro não é de mesa branca ou mesa, né? A mesa é apenas um anteparo que está ali, que serve para, no momento, por vezes, do trabalho mediúnico, se acomodar de uma forma melhor. Não importa a cor, isso não faz diferença, né? Então existe o espiritismo e doutrinas espiritualistas que não são espiritismo, que são religiões espiritualistas que merecem todo o nosso respeito. E como se reconhece então um espírita? Como você vai reconhecer um espírita, né? Allan Kardec nos disse isso nos seus livros. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, todo aquele que entra em contato com essa doutrina maravilhosa, ali acaba adquirindo grande conhecimento. Eu digo assim que uma luz interior te invade, né? Te abre a mente sobre os objetivos da vida, o porquê da vida, te traz grandes respostas consoladoras, né? Encorajadoras para os enfrentamentos das intempéries terrenas. E dessa forma se reconhece então o verdadeiro espírita, né? Se vê a transformação moral, a conduta que ele acaba adquirindo e pelos esforços que ele faz sobre si mesmo, né? Nós temos lutas diárias, né? Internas, com nossas más inclinações, com nossas sombras, com nossas dificuldades. Essas lutas são diárias. Só que a diferença é que se busca então domar, se busca se aprimorar, né? Eu acredito que, como chegamos até aqui, o espírita tem uma facilidade maior de praticar o autoconhecimento, né, de si mesmo, praticar a reforma íntima. Então isso é, ao meu ver, de grande importância. Tá certo, pessoal? Então, a palestra de hoje, falando sobre o Centro Espírita, que eu preparei seria isso. Acredito que, de uma certa forma, consegui passar aquilo que preparei. Espero que de uma forma compreensível, que tenha clareado, né, dado um certo entendimento do que é o Espiritismo, a Casa Espírita, certo? Do que é essa doutrina maravilhosa, né? Não precisa ter medo de chegar lá e ver manifestações espíritas, ou já, vou escrever, ou alguém vai escrever para mim. Não é assim, né? O trabalho mediúnico, onde ocorrem essas manifestações, ocorre num determinado momento, por pessoas que se prepararam para ali estar, tá? Adentrando a casa espírita, com certeza você será muito bem recepcionado. Se desejar o atendimento fraterno, pode solicitar um diálogo com algum membro da casa espírita. O passe não são pessoas que estão ali com seus, digamos assim, em manifestações, em transe mediúnico, né? E sim, são os médiums passistas que estão ali dispostos, praticando essa permuta de fluidos, de bons fluidos, mas naquele ambiente com certeza estão a espiritualidade superior dando total amparo, total apoio para um objetivo nobre que ali tem, né? Que ali você tem. Então, pessoal, nosso tema de hoje chega ao fim. Agradeço a todos que chegaram até este momento. E para o encerramento, uma vez mais peço que fechemos nossos olhos e levemos o nosso pensamento ao Pai Celestial, pedindo ao Pai, derrame sobre nós sua luz, que nos dê equilíbrio, força, que nos traga a paz interior,
Que este equilíbrio, Pai, possa restaurar nossas forças físicas, espirituais, a nossa saúde. Pai amado, pedimos que Sua luz chegue a todos os nossos irmãos, encarnados ou não, que mais precisam. Que chegue aos hospitais, aos cárceres, aos orfanatos, enfim, onde houver um irmão em angústia, em agonia, em sofrimento, que Sua luz, Pai, possa ser derramada, que os toque, que essa luz mostre o caminho do bem, os console, os ampare. Pai amado, te agradecemos por tudo, pelo dom da vida, por esta doutrina maravilhosa e consoladora. Te agradecemos, ó Pai, por tudo. Que assim seja. Então, pessoal, a palestra de hoje era isso. Uma vez mais, muito obrigado a todos que estiveram aqui assistindo e até uma próxima quinta-feira, tá bem? Um abraço a todos. Tchau, tchau.